E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar um tema que é divisão celular. Esse tema é extremamente importante para a gente entender a parte de genética, que a gente vai começar a trabalhar agora. Divisão celular é um conteúdo que é trabalhado no primeiro ano do ensino médio e ele é muito importante para a gente entender como que a genética funciona. Então, prestem bastante atenção nessas aulas de divisão celular para a gente dar continuidade no conteúdo da genética. Bom, a divisão celular é um processo que acontece em todos os organismos vivos, desde bactérias, protistas, fungos, plantas e animais. E é um processo que acontece em diferentes fases da nossa vida e que está acontecendo o tempo inteiro. Então, lá desde o nosso surgimento como uma célula, uma única célula, que é o zigoto, que é a união do espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe, a gente está em constante divisão celular. Tudo isso para a gente dar origem a diferentes células que compõem o nosso organismo adulto, tá? Então, além disso, a gente está num processo de renovação celular. O tempo inteiro a gente está perdendo células e essas células precisam ser repostas. Também tem a questão da reprodução, então a gente faz divisão celular para formar um novo indivíduo. Tudo isso faz parte desse processo, tá? Quando a célula ela não está em divisão, vamos pensar lá numa célula que não está em divisão, ou seja, que ela não está de uma célula formando duas, a gente diz que ela está numa fase de intérfase ou interfase. Essa fase, ela geralmente é a mais duradoura da célula, tá? Ela dura mais tempo. Várias modificações acontecem na célula, no núcleo, e com o material genético que está lá dentro do núcleo, né, para as células que têm núcleo, para as células que não têm núcleo, como as bactérias, esse material genético vai estar colocado lá no citoplasma, para que essa divisão ocorra. Então, de uma célula, eu vou ter uma célula aqui, eu vou fazer com que agora surjam duas células, tá? A gente vai ver que é possível que essas duas células sejam idênticas e é possível que elas sejam diferentes. A gente já vai entender um pouquinho mais. Existem dois tipos de divisão. Além disso, durante a divisão, o núcleo ele se desfaz, a membrana do núcleo ela vai se desfazer, a membrana que protege o material genético, e o material genético vai ser solto lá no citoplasma da célula, tá? Antes da célula se dividir, precisa acontecer uma coisa, precisa ocorrer a divisão, a duplicação do material genético. Então, o DNA que está lá dentro da célula, ele precisa se duplicar. Isso por quê? Bom, se eu estou pensando que de uma célula vão surgir duas células, eu preciso que eu duplique todo o conteúdo dessa célula. Então, tudo que tem lá dentro daquela célula, incluindo o DNA, ele precisa ser duplicado. E isso vai acontecer durante esse processo. Então, eu duplico o DNA, se eu tiver uma mitocôndria, eu preciso de duas mitocôndrias. Se eu tiver um cloroplasto, no caso das células vegetais, eu vou precisar de dois cloroplastos, e assim por diante, tá? Todo o material que tá lá dentro da célula, incluindo a membrana que protege, precisa ser duplicado, para daí dar origem a duas células, certo? Então, essa duplicação ela vai acontecer nessa fase que eu falei para vocês que é a intérfase, que é onde não está ocorrendo a divisão. Ou seja, enquanto eu não estou ainda dividindo de uma célula para duas, essa célula aqui já vai produzir uma cópia nova do DNA, vai duplicar esse material genético. Como que isso acontece? Então, a gente tem aqui um exemplo de um cromossomo que está sendo duplicado. Então, eu tinha... Aqui tá no formato de X, vocês têm que pensar que um cromossomo estava aqui, e aí durante a intérfase ele vai ocorrer uma duplicação. Essa duplicação faz com que essa cópia aqui do DNA seja duplicada numa cópia idêntica. E aí eles ficam presos, essas duas cópias, que a gente chama de cromátides irmãs, por uma região no centro que a gente chama de centrômero. Essa região permite que essas duas cópias fiquem unidas para que daí durante a divisão propriamente dita, vá cada uma delas para uma célula. Isso a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula. Então aqui a gente tem um filamento de DNA que a gente chama de cromossomo.
Na espécie humana, por exemplo, nós temos 46 cromossomos em todas as nossas células, com exceção das células gaméticas, que a gente vai ver na sequência. Então, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos no total. Sendo que nós temos 23 tipos de cromossomo. Então, são 23 pares de cromossomos que a gente diz, tá? A gente tem o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3 e assim por diante até chegar no 23. E todos esses cromossomos, eles estão em dose dupla. Tem 2 deles, 2 de cada. Por isso que a gente tem um total de 46 cromossomos na espécie humana. Galinha, outras espécies vai ser tudo diferente, tá? A quantidade de cromossomos é diferente. O cromossomo nada mais é do que um filamento de DNA. Então, o nosso DNA ele não é um filamento contínuo, ele está separado por cortes que a gente vai chamar de cromossomos. Então, ele não é uma fita única, né? Que vai estar toda a informação ali numa única fita, no caso dos humanos. Por exemplo, no caso de uma bactéria, sim, ela é uma fita única, geralmente circular, que vai estar toda a informação genética da bactéria naquela única fita de DNA. A bactéria, por exemplo, só tem um cromossomo. Nós, seres humanos, temos 46. Cada filamento desse DNA, cada um desses 46 cromossomos, para dar origem a uma nova célula, precisa ser duplicado. E é isso que acontece aqui nessa fase, na intérfase. Então, eu vou ter um momento aqui dessa célula que ela vai ter 46 mais 46. Ela vai ter o dobro de 46. Então, são 46 filamentos de DNA que vão ser duplicados para dar uma origem a uma célula nova, 2 células novas, na realidade, cada uma com 46 cromossomos, tá? Nos cromossomos vão estar o que a gente chama de genes. Então, o cromossomo ele é um pedaço de DNA e esse pedaço de DNA vai conter os genes. Esses genes, a gente entender a importância e entender como que o cromossomo é importante porque os genes vão estar lá. E os genes, o que que os genes são? O que que os genes nos dizem, né? Já que a gente vai começar a trabalhar o conteúdo de genética. Os genes, eles são a informação que vai dar origem às nossas proteínas. Então, a gente tem aqui no DNA/genes, que a gente chama aqui de genética, essa é a nossa genética. Essa genética, esses genes, eles vão dar origem ao RNA mensageiro, que é uma forma intermediária entre o gene e a proteína. Depois esse RNA mensageiro vai ser transcrito e aí a gente vai dar origem a esse RNA mensageiro, né, a transcrição. E depois esse RNA mensageiro, que também funciona como um código, ele vai ser traduzido em proteínas. As proteínas nada mais são do que o nosso fenótipo, é como a gente se vê. Então, se eu tenho uma pele mais branca ou menos branca, mais preta, é a quantidade de melanina que eu produzo. Essa melanina, ela é uma proteína, por exemplo. Essa proteína, ela é produzida por conta de um código que está lá na minha genética. Então, esse código na minha genética, lá no meu DNA, vai dizer o quanto de melanina que eu vou produzir e, consequentemente, vai dizer quão branco ou preto eu serei, tá? Cada gene ele vai ocupar um lugar determinado nesses cromossomos. E a gente diz que o local desse gene, a gente pode chamar isso de locus gênico. Então, por exemplo, o gene que produz a melanina, que é a proteína que vai produzir o pigmento da cor, da pele, dos olhos, ela tá lá num determinado cromossomo em um loco gênico, tá? Não tá no outro cromossomo, por exemplo, ela vai estar num único cromossomo. Isso, claro, né? A cor não é só uma proteína que produz, existem outras proteínas também. A mais importante é a melanina. Então, as características físicas que a gente consegue observar no indivíduo, características fisiológicas, todas elas vão ser dadas por um conjunto de genes que essa pessoa herdou, tá?
Então, lembrando aqui, a gente tem um exemplo só de um cromossomo, mas a gente tem que pensar que uma célula humana, no caso, né, teria aí não só um cromossomo, mas 46 cromossomos que teriam que ser duplicados para ocorrer a divisão, tá? Aí eu falei para vocês que a divisão celular, ela pode acontecer de duas formas, de dois tipos. Então, tá aqui, ó, dois tipos de divisão celular. E esses dois tipos de divisão celular possíveis em células humanas são dois tipos de divisão que ocorrem em dois tipos diferentes de célula. Então, no nosso corpo, no corpo humano, a gente tem células que a gente chama de células somáticas e células germinativas. Vamos ver então primeiro aqui como que funciona nas células somáticas. As células somáticas são as células que formam o nosso corpo praticamente como um todo. Então, as células da pele, células que formam o nosso olho, nosso nariz, nosso dedão do pé, os nossos músculos, órgãos como o coração, cérebro, fígado. Praticamente tudo é formado por células que a gente chama de somáticas. Todas essas células, elas se originaram de uma única célula. Essa única célula foi o zigoto. O zigoto é a primeira célula do organismo vivo que é formado pela união de um espermatozoide com um óvulo. Esse zigoto, ele passa por diversas divisões celulares. De uma célula dá origem a duas, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16, de 16 a 32, de 32 a 64 e assim por diante. Todas essas divisões ali do começo fazem parte do que a gente chama de embriogênese, né? Então, é a criação ali de um embrião. Ela vai se dando, vai se dividindo, essas células vão se dividindo até formar, né, o feto. Depois esse feto continua crescendo, ele sai da barriga da mãe, ele vai continuar aumentando de tamanho e tudo isso vai acontecendo através dessa divisão nessas células somáticas. No exemplo dos humanos, né, a gente nasce com 46 cromossomos. Então, essa célula lá, o zigoto, ela tem 46 cromossomos. Todas as nossas células, todas as demais células que surgem desse zigoto, elas vão ser geneticamente idênticas. Então, elas também vão possuir 46 cromossomos, 46 fragmentos de DNA. Com exceção de algumas pessoas que possuem alguma síndrome cromossômica. A gente vai ver isso também logo na sequência, numa próxima aula, quando a gente trabalhar que algumas trissomias ou monossomias são possíveis compatíveis com a vida humana. Aí a gente está falando em humanos, claro, mas existem plantas que daí tem mais conjunto cromossômico, tem algumas diferenças com relação a isso, a gente vai ver também. Mas nos humanos, em geral, pessoas que não possuem síndrome possuem 46 cromossomos. Aí, por exemplo, a síndrome de Down, essa pessoa ela vai ter 23 pares de cromossomo e um deles vai ser triplicado. Então, o cromossomo 21, no caso da síndrome de Down, ele vai estar triplicado. A gente já vai entender isso também quando a gente fala das síndromes. Mas, normalmente, a gente tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos são 23 tipos de cromossomos. Nós temos 23 pares. Quando a gente está falando em um par, a gente tem dois cromossomos que são iguais. Então, por exemplo, o par número 1, o cromossomo do tipo 1 humano, ele é idêntico e ele tem duas cópias. Essas duas cópias a gente chama de cromossomos homólogos. Homólogos justamente por eles terem homologia, eles são idênticos, com algumas pequenas diferenças, que a gente vai trabalhar na genética também. Em humanos, um desses pares dos 23, ele pode ser diferente, que é o par sexual. No caso das mulheres, ele é idêntico, e no caso dos homens, ele é diferente. Como assim? Mulheres, elas vão possuir o par sexual de cromossomos igual, elas vão possuir o que a gente chama de X, geralmente. Então, são 2X, o X está duplicado, os X das mulheres são idênticos, né? E aí elas vão ter 2X no par do cromossomo sexual. Já os homens, eles vão possuir dois cromossomos diferentes. Um deles vai ser um X e um deles vai ser o Y. Então, eles têm aqui cromossomos sexuais diferentes.
Os demais cromossomos, que são 22 pares, em todas as células do corpo humano, eles vão ser chamados de cromossomos autossômicos. Então, eles são iguais. Então, o par de cromossomo 1, o par de cromossomo 2, o par de cromossomo 3, até o 22, são pares que são iguais ao sexo masculino e ao sexo feminino. Isso, claro, falando de sexo biológico, né? Da determinação biológica de sexo, tá? Então, aqui vamos pegar um exemplo agora de uma célula somática que está em divisão. Então, ela vai entrar em divisão, ela ainda está em intérfase. Eu falei para vocês antes que na intérfase é que acontece a duplicação do DNA para que essa célula se divida em duas. Então, aqui eu peguei um exemplo de uma célula epitelial humana. Bom, onde que pode estar essa célula? Essa célula, por exemplo, pode ser uma célula epitelial do rosto. Então, a gente faz diariamente uma renovação celular dessa camada de pele durante a esfoliação, por exemplo, ou até coçando, enfim. Durante o dia a dia, a gente vai perdendo células, a gente perde essas camadas de célula e se renova. Então, vamos precisar aí de duplicação daquelas células. Então, a gente tem uma célula epitelial lá no rosto de um humano. Essa célula epitelial, por ser uma célula somática, ela vai possuir 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. O que vai ser essa célula no caso do cromossomo do par sexual, no meu caso? Essa célula, no meu caso, vai ter 2x. No caso de vocês, meninas, também. No caso dos meninos, vai ter um X e um Y, tá? E os demais cromossomos, do 1 ao 22, do par 1 ao 22, vão ser iguais, homólogos. Esses cromossomos estão lá, então, por exemplo, numa célula, aí vem algum sinal celular e diz que essa célula precisa se dividir. Então, essa célula ela vai começar a aumentar de tamanho, ela vai sofrer algumas quebras lá do núcleo, de algumas organelas. Só que antes disso ela precisa duplicar o DNA. Então ela vai precisar que esses 46 risquinhos que eu tenho aqui, tá? São os 46 cromossomos de uma célula dentro do núcleo, eles se dupliquem. Aí ele vai precisar de cada um deles formar um novo fragmento. E aí depois, lá na divisão, daí sim aqui a gente já tem um núcleo fragmentado, esses pedaços em preto são um núcleo fragmentado. E a gente tem aqui, vocês podem ver, 46 mais 46. Então, são 92 cromossomos que eu tenho antes da divisão ocorrer. Aí, quando a gente estiver trabalhando a divisão propriamente dita, a gente vai ver que acontecem várias transformações aqui, que fazem com que 23 pares vão para uma célula e 23 pares vão para outra. Ficando essas duas novas células aí com 46 cromossomos cada, tá? Esse processo de divisão ocorre em células somáticas. Essas células somáticas a gente chama também de células diploides, de dupla, ploides de grupo cromossômico. Então a gente tem duas cópias do conjunto cromossômico ali naquela célula. E a divisão que ocorre então aqui, que eu estou mostrando para vocês, a gente chama de mitose. Essa é um dos tipos de divisão celular que pode ocorrer nas nossas células do corpo humano. Então essa divisão aqui ela vai ocorrer em todas as células que são somáticas, todas as células do nosso organismo que precisam se duplicar. Desde lá o zigoto até formar um indivíduo adulto e depois também para renovação, multiplicação celular em geral, tá? A gente diz que essas células diploide, a gente diz que elas são 2N. Vocês vão ver essa estrutura aqui, essa forma de expressar que elas possuem 2 conjuntos cromossômicos. O N significa conjunto cromossômico. Então, eles possuem 2. Como assim 2? Então, do cromossomo 1 eu vou ter 2, do cromossomo 2 eu vou ter 2, do cromossomo 3 eu vou ter 2 e assim por diante. Cada tipo de cromossomo eu vou ter duplicado, por isso a gente diz que ele é 2N. E as células somáticas, então, fazem a divisão por mitose, tá? A mitose ocorre o tempo inteiro e está ocorrendo aí nesse exato momento. O segundo tipo de divisão celular, a gente vai ver que ela acontece somente em algumas células no corpo humano. Essas células, elas são chamadas de células germinativas.
E onde ficam essas células? Já que eu falei para vocês que todas as células do nosso corpo a gente pode considerar como somáticas, exceto uma. Essas células germinativas, elas são produzidas lá nas gônadas. Então, nos testículos, no caso dos homens, e nos ovários, no caso das mulheres. Nessas estruturas existem células que são diploides, ou seja, que possuem 46 cromossomos, porém que dão origem a uma célula que tem a metade dessa quantidade, que são células que a gente diz que elas são haploides, que só tem um conjunto cromossômico. Nessas gônadas acontece uma divisão que a gente chama de meiose, é uma divisão diferente da mitose. A mitose, ela deixava a mesma quantidade de cromossomos da célula original. Então, de uma célula, por exemplo, que a gente fez da célula epitelial do rosto, de uma célula com 46 cromossomos, eu dou origem a 2 células novas com 46 cromossomos cada. Aqui não. Aqui eu vou dar origem a células com a metade do número cromossômico. Então, essas células que a gente diz que tem a metade do conjunto de cromossomos, a gente chama de gametas. No caso das mulheres é o óvulo e no caso dos homens é o espermatozoide. Então essas são as duas únicas possíveis células do nosso corpo humano que tem 23 cromossomos apenas, tá? Que não tem então 23 pares, eles só possuem 23 cromossomos, um de cada tipo de cromossomo. E a gente diz então que eles são haploides, ou representa com esse N. Se o diploide de 2 era representado com 2N, 2 conjuntos cromossômicos, os haploides são representados com N, ou seja, um único conjunto cromossômico, tá? Então vamos ver como que isso acontece, essa meiose acontece num exemplo aqui. Aqui está bem resumido o processo de meiose, a gente vai ver com mais detalhes numa próxima aula, e aí tem etapas aqui que estão ocultas, que não estão representadas nessa representação. Então, a gente tem nas mulheres e nos homens 46 cromossomos. A gente já viu que um desses pares, um dos 23 pares das células humanas, é o cromossomo que a gente diz sexual. Então, em mulheres, a gente tem XX, um dos pares. E nos homens, a gente tem um par que é X e Y. Então, essas duas células aqui, elas estão lá nas gônadas. Então, nas mulheres, essa célula aqui precursora dos gametas, ela vai estar lá no ovário. E essa célula aqui do homem vai estar lá no testículo. Essas duas células, são infinidade de células que estão lá naquelas gônadas, elas vão querer dividir para formar gametas. Então, ocorre a divisão que a gente chama de meiose. Essa divisão, ela reduz o número cromossômico. Então, aqui de uma única célula que era diploide, a gente vai formar, no caso das mulheres, 4 óvulos que são células haploides. No caso dos homens, a gente vai gerar 4 células, 4 espermatozoides que são haploides, ou seja, que possuem um único conjunto cromossômico. Aí aqui está desenhado a representação de um óvulo, ele vai ter 22 cromossomos autossômicos e um X. Se eu só tenho um conjunto cromossômico, eu tenho que pensar que aqueles 2X que eu tinha numa célula original, vai um para cada lado. Então, aqui eu vou ter um X aqui e outro X aqui. A gente vai ver depois, com detalhes, que tem 2 divisões aqui, e por isso que surgem 4 células no final. E não somente 2. E no caso dos homens, que eu tenho um X e um Y, primeiro eles vão se duplicar, então eu vou ter 2X e 2Y, e aí cada um deles vai para uma célula, e depois ocorre mais uma divisão, e aí eles se dividem de novo. Então a gente vai ter espermatozoides que vão ter 22 cromossomos autossômicos e X, e a gente vai ter espermatozoides que vão ter 22 cromossomos autossômicos e Y no lugar do cromossomo sexual. Então, por isso que a gente tem possibilidades. No caso das mulheres, a gente só vai ter uma única possibilidade. A mulher sempre doa para o seu filho o X, sempre. O homem é que vai depender. E é aqui que a gente tem como que vai ser a expressão do sexo no nascimento, né?
no ser que está sendo gerado pela união. Se o gameta que fecundar o óvulo, no caso, se o espermatozoide que fecundar o óvulo possuir um X, obviamente 2x vai dar origem a uma mulher. E se o gameta, se o espermatozoide que fecundar o óvulo for com Y, obviamente vai ser um homem. O X da mãe e o Y do pai. Então aqui, por exemplo, eu uni esse espermatozoide aqui com esse óvulo aqui, tá? Deu origem, então, a um zigoto. E aí a gente diz que esse zigoto é diploide. Por quê? Duas células haploides se uniram. Duas células com 23 cromossomos cada. 23 mais 23, a gente dá origem a uma célula com 46 cromossomos. Como aqui o espermatozoide que eu usei para fazer essa fecundação foi um espermatozoide com um X, eu dou origem a uma menina, nesse caso. Ela vai ter 46 cromossomos e o par sexual vai possuir 2 cromossomos X. Então, essa divisão a gente chama de meiose e ela serve para restaurar o número cromossômico. Por que que a gente fala em restauração do número cromossômico? Porque se a gente fosse juntar duas células diploides com 46 mais 46, a gente ia dar uma origem a um indivíduo novo com 92 cromossomos. E isso é impossível para a vida. Então, a gente faz essa divisão justamente para que a vida continue acontecendo. Se eu tiver um zigoto com 92 cromossomos, esse zigoto ele não vai dar continuidade à vida, ele vai morrer ali, ele não vai ser um zigoto viável. E a gente fala daí das síndromes, algumas síndromes são viáveis com a vida, e as síndromes cromossômicas, elas acontecem por problemas justamente nessa divisão aqui, na meiose. Algumas são compatíveis com a vida, outras não. As que não são compatíveis com a vida, elas simplesmente são descartadas. Então, por exemplo, se eu tiver uma síndrome com um cromossomo 1, por exemplo, se eu tiver 3 cópias do cromossomo 1 em um zigoto, esse zigoto simplesmente vai ser descartado, ele não vai dar origem a uma gravidez. Agora, se eu tiver um zigoto com 3 cromossomos do tipo 21, ele deveria ter 2, né? Ele deveria ser diploide. Só que se ele tiver 3 do 21, não tem problema, ele vai nascer com uma síndrome que é chamada de síndrome de Down, que é compatível com a vida, tá? Então, era isso por hoje, pessoal. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esses dois processos, a mitose e a meiose, e a gente vai ver com bastante detalhes como cada uma delas acontece, tá bom? Até a próxima!